Luana, boa noite. Cássia, Lucas. Vou colocar o tema da live aqui, gente. Renata, princesa. Tabata, professor da UNB. Saudade de você. Luana, eu vou colocar o tema da live, tá, gente? Como fatores psicológicos podem afetar saúde bucal. Lorena, bom demais te ver. Vou já chamar Cássio, Paulo, seja muito bem-vindo. Vi você numa palestra há um ano e desde então é minha inspiração como dentista. Que legal, Lucas! Aonde você viu a minha palestra? Gente, eu vou chamar aqui a Cássia. Não? Fátima, tudo bem, Fátima? Olá! Oi! Boa noite! Boa noite, Cássia. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar esse som aqui. Gente, boa noite. Que prazer ter você aqui no meu Insta. Quanta honra! Honra minha de ter a doutora Dirce aqui para a gente bater um papo e com todas as pessoas que estão seguindo para a gente tratar dessa saúde bucal tão importante, desse emocional, né? Exato. Falhou um pouquinho, Cássia. A Fátima entrou, tudo bem? Beijos, meninas. Beijo, Cássia. Beijo para você também. Seja muito bem-vinda. Então, gente, olha só. Eu vou compartilhar aqui nesse aviãozinho. Vou chamar os colegas para virem para lá. E façam mesmo enquanto... Para a gente começar. Eu vou chamar aqui, vou encaminhar. Mandei aqui para o pessoal. Então, gente, deixa eu apresentar a Cássia. A Cássia é uma psicóloga renomada aqui de Brasília. Minha vizinha de consultório. Eu tenho a honra de ter uma pessoa extraordinária como vizinha. Eu digo mesmo. E, Cássia, depois você fala do seu currículo, né? Você se apresenta. Para quem não me conhece, eu sou dentista, meu nome é Dirce. E eu e a Cássia, nós estávamos conversando e ela falando, né, de como ela tem, tanto eu no consultório, tenho atendido pacientes por fratura de dente, por solto provisório, afrouxa o parafuso de implante, dor, né, dor muscular, dor de ouvido. Esses dias eu recebi de uma aluna minha, né, solicitando uma consulta porque ela tá com dor, né? Então, assim, é um momento que nós estamos passando, um momento que gera um estresse emocional, um momento de incertezas. E a Cássia me falou também que ela tem observado, né, essas queixas, né, essas reclamações também com os clientes dela. E Cássia, ó, a Delbage, né? Tá falando, oi, querida amiga Cássia. Acho que ele deve ser sua amiga. Então, Cássia, se apresenta, fala um pouco, né, desse meio agora, como que está o perfil psicológico, como está o psicológico dos seus clientes, né? Qual a sua percepção, né, desse momento agora? Então, a saúde como um todo, né? Deixa eu me apresentar, meu nome é Cássia,
Eu sou psicóloga há 33 anos, trabalho com a constelação familiar, organizacional, né, sistêmica, fenomenológica. Trabalho com isso há 16 anos e venho observando, principalmente nesse momento, que o que gera tudo que está acontecendo, todas as dores, sintomas, e hoje nós estamos falando de saúde bucal, né? O que gera isso tudo começa no estresse e na ansiedade, ou seja, no desequilíbrio das emoções, né? E a gente estava conversando, como a doutora Dirce disse, e a gente estava vendo como que uma coisa influencia a outra. Então, assim, a saúde bucal ela está totalmente relacionada, né, com a nossa emoção, tem um relacionamento forte, né, com o nosso emocional. Até porque, quando nós nascemos, na primeira infância, nossa primeira relação é a boca, né, é a amamentação, que aí vai entrando mais a fundo, vem o toque no palato, a sucção, né, que vai direto ao hipotálamo, tem todos esses reflexos. Então, eu costumo dizer que a boca é a vítima das nossas emoções. É verdade, é verdade. A boca é a vítima das nossas emoções. Só que a gente não dá essa atenção aos dentes, a dentição é a boca, né? Então, assim, primeira coisa, a amamentação, a sucção. E aí, como a gente faz logo que o neném nasce para aplacar o estresse e a ansiedade do neném que está chorando, ou a chupeta, ou o neném põe mesmo o dedinho na boca e começa a chupar dedo. Então, é através da boca que ele aplaca a ansiedade dele. Ou quando a criança está nervosa, o que a gente faz? Dá um docinho, dá uma coisinha na boca, né? E até hoje a gente cresce, vai para a fase adulta, passa pela segunda infância, aí quando cresce mais um pouquinho, tudo leva à boca, põe os dedinhos na boca. Só que nós damos uma atenção ao sistema como um todo, e os dentinhos quando caem, a gente olha, mas até hoje nós não temos a cultura, a doutora Dir sabe disso, de dar uma atenção, essa prioridade à boca. É verdade. Né? E a boca é essa grande vítima das emoções. Depois de anos você descobre por que eu tive cárie, por que eu roer unha, outra coisa, ansiedade. Roer unha, que depois eu quero que você fale isso tudo. O que acontece, qual a consequência dos dentes com esse estresse, né? Exato. Então, assim, nós vamos aplacando tudo aqui na boca. E, assim, gente, biologicamente, por exemplo, os dentes são as nossas presas, né? Então, quando a gente tem uma questão na nossa vida, eu vejo isso no consultório, que eu senti vontade de agredir, mas eu não devo, né? Eu senti vontade de agredir, mas eu não devo, a gente tranca o dente, a gente cerra, morde, né? Lábios. Ou quando eu me sinto agredido, eu também mordo. Então, e o que gera tudo isso, né, é o nosso estresse, a nossa ansiedade, e que vai muito mais além do que isso, né? Eu gostaria que você descrevesse para mim quais são os primeiros sintomas dessas pessoas, ou do neném, da criança na primeira dentição, quando ela não é amamentada, quando ela usa muita chupeta, porque está tudo interligado, né? É um sistema só. Exato. Cássia, antes da gente entrar um pouquinho nessa questão da interferência bucal, eu queria saber de você como, assim, você viu, porque a gente todo mundo tomou um susto, de repente nós ficamos em casa, né? E muitas informações, né? Você acha que do início, para que nós estamos hoje, que já tem 2 meses que nós estamos, né, vivendo essa pandemia aqui no Brasil, você acha que as pessoas agora estão um pouco mais tranquilas do que no início? Ou você acha que está igual? Não está igual. O que eu percebo? No início é novidade, né? No início aqui vamos ficar em casa, tinha até uma vantagem, né? Todo mundo, vamos arrumar o guarda-roupa, vamos dormir até mais tarde, descansar, organizar as coisas de casa, curtir com a família. Claro que nós somos nos compensando uns aos outros, tirando uma vantagem dessa situação, né? De precisar de ficar em casa, né? O tempo foi passando um mês, então o primeiro foi susto para todo mundo, né? E fomos acomodando, o estresse foi aumentando dentro de casa, como eu falei na live do outro dia, porque nós tínhamos anteriormente
um espaço para as nossas emoções, nós tínhamos uma largueza emocional. Se eu estava estressado, ansiosa, eu ia, como eu te falei, né? A gente vai ali embaixo no nosso consultório do Brasília Shopping, a gente vai ali embaixo, toma um café na Copenhague, ou eu vou ali na Dix, tomo um cafezinho, ou então eu vou conversar com um amigo, o outro sai, vai fazer compra, eu vou ao cinema, vou tomar um shopping, né? Vou para o salão, ou o cara vai e joga um tênis. Com isso, nós perdemos essa largueza das emoções, não tem onde te expandir. E a gente vai ter que lidar com isso dentro de casa. Então, o estresse, a ansiedade começou a aumentar. 2 meses após isso, eu vejo que as pessoas que estão dentro de casa estão assim, cansadas. Agora o nome é outro. Elas estavam nervosas, sem o conhecimento, né, perdida, porque aquilo que a gente não conhece. Agora não. Cada um já está acreditando, a escolher, né, alguma coisa para acreditar e para conduzir a vida, mas as pessoas já estão cansadas, elas estão irritadas agora. As pessoas já estão irritadas. Irritadas, eu, por exemplo, de fazer comida todo dia. Irritadas de ter que arrumar casa, irritadas de não ter uma faxineira, irritadas do salário, irritadas com as mães que estão ensinando os filhos a fazer os deveres, os pais que estão praticando, tendo que inventar as brincadeiras, né, com as crianças, ou o marido que está irritado com a esposa, porque está todo mundo dentro de casa. E nós temos uma outra questão que me chama a atenção, que são das pessoas que estão sozinhas dentro de casa. Então, elas estão sendo acometidas por uma extrema solidão, estão abaixando a autoestima e elas estão chegando a uma exaustão, alguns não acreditando que isso tenha saído, não é verdade. Né? Tudo na vida passa. Passa. Nada vai ficar igual. E as coisas as ruins. Então, assim, nós tivemos o primeiro momento, nós estamos no segundo momento, depois de um mês, né, de irritação. Não sei como vai ficar daqui 2 dias, 3 dias, mas eu sinto, lá no início eu fiz um vídeo que os 3 primeiros dias para mim não foram fáceis. E eu descobri qual era a emoção que estava tomando conta de mim. Eu identifiquei que cada vez que eu assistia a televisão, eu não assisto, você sabe, a gente sai tarde do consultório, a gente não tem tempo de ver televisão. Mas 3 dias aqui dentro de casa eu comecei a assistir. E eu vi que aquelas notícias, aquele brainstorm estavam me deixando irritada. Então eu apaguei minha televisão, literalmente. Existe uma curiosidade, né, sobre tudo que estava acontecendo. E a gente então você recebe aqui, claro que eu falei, peguei um canal sério, alguma pessoa para me informar como que tá grave, não tá. Aqui no WhatsApp as pessoas mandam mensagem, leio, escuto, e eu foquei numa outra coisa. Eu realmente foquei numa outra coisa, que foi, vou aprender alguma coisa nova, vou estudar mais, vou assistir vídeos que eu nunca pude assistir, estudar mais sobre algum assunto, né? E aí também isso passou rápido, porque os clientes começaram a voltar, comecei a atender online, constelação individual online, e a coisa foi crescendo, aí as pessoas foram pedindo as lives, né? Que é outra coisa que nos ocupa, então... Agora eu não estou tendo tempo para nada, a televisão nem se eu quisesse. Mas o que está acontecendo com as pessoas que estão em solidão, que elas estão baixando a autoestima. Até num grupo de amigas que eu tenho, falei, eu levanto toda manhã, eu conversei isso com a Dirce, eu me arrumo. Eu me arrumo como se eu fosse trabalhar, até para trabalhar online. Mesmo quando eu não tenho pacientes online de manhãzinha, eu me arrumo para malhar, né? Sim. Eu me arrumo para malhar, eu me arrumo para estudar. Eu faço uma rotina e isso é muito importante. Mesmo sem a Covid-19, rotina é importante na nossa vida. Rotina para as mães, as famílias que estão com os filhos dentro de casa. Rotina para os idosos, como os meus pais, que também muitas pessoas estão com os pais dentro de casa. Então a rotina é importante, porque a pessoa não fica perdida, né? Ela não fica à deriva. Né? Ela sabe que vai acontecer isso, depois tem isso, ela vai seguindo o dia. Eu vou dormir amanhã, eu vou levantar, vou fazer isso. Novidades, de joguinho para eles, alguma coisa. Então, o que eu estou sentindo as pessoas agora irritadas. E algumas o medo aumentou, porque eu quero sair de casa. Olha como eu ouvi isso esse final de semana, eu quero um abraço. Vamos fazer alguma coisa aqui para todo mundo se ver, né? Vamos fazer algo, né? Então, se as pessoas estão querendo encontrar, estão querendo se abraçar,
mas eu vejo que no momento as pessoas estão irritadas. E quantos casos eu tive de dor que eu falo, o dentista, né? Estou com dor aqui no maxilar, eu não estou dormindo tranquilamente, né? Quebro o dente, estou roendo mais a minha unha, né? Exato. A minha mãe até entrou aqui na live. Minha mãe, no início, ela teve uma... Oi, mamãe! Minha mãe teve uma crise de ansiedade no início, né? E assim, ela passou muito mal. E ela também quebrou um dente. Porque assim, quais são as consequências desse estresse? Quais são esses estresses, né? Geralmente ou vem a depressão, ou vem a ansiedade, o medo, né? Acompanhado do medo. E essa válvula de escape, que eu falo, como você mesmo falou, né? Sobre a boca, os dentes, é uma válvula... nossa vítima, né? A boca, a grande vítima das emoções. Tem uns estudos que falam que o apertamento dental ele nos livra de um AVC. Então, né, como você disse, é uma válvula de escape mesmo. Então é importante, e hoje eu vejo isso muito no meu consultório, porque o perfil hoje das pessoas, e eu me incluo também, porque eu aperto os dentes, né? Porque tudo é para ontem, né? A gente fica nessa correria do dia a dia. Uhum. E o apertamento, gente, ele é mais difícil de ser diagnosticado. Nem eu, que sou dentista, eu consegui perceber que eu apertava. Eu só fui perceber um dia que eu fui morder uma carne e meu dente doeu. E na hora eu vi que meu dente estava mole, eu quase morri. Fui fazer uma tomografia e tal, o dente. Na realidade, ele estava abalado, porque durante a noite eu tinha apertado muito, né? E aí tinha outras questões eu precisei também fazer um ajuste oclusal, porque às vezes, quando você tem um desequilíbrio na mordida, o dente que está ali em evidência, ele vai sofrer mais. Então, vocês podem perceber, quem tem sensibilidade, que fala, eu vou tomar uma água gelada, dói. Às vezes não é constante, é em determinados períodos, depois passa. Por quê? Quando você está apertando, né, essa camada do dente, ela é destruída com o seu apertamento, né? Que é o que a gente chama de abfração, né? Pelas forças compressivas da mordida. E aí, aí fica exposto, né? Que a gente chama de dentina, fica exposto. Então, quando você vai comer algo, isso te dá uma sensibilidade. Quando você também tem seus dentes restaurados, aquelas restaurações metálicas que são mais duras do que o dente, que a gente fala que o modo de elasticidade é diferente do dente, você tem um apertamento, às vezes o que acontece? Você dá umas trincas lá dentro do dente, abaixo da restauração, né? Que tem até, chama-se síndrome do dente rachado. E você vai, muitas vezes, o dentista ele não consegue identificar, porque na radiografia está perfeito, está tudo perfeito, mas tem a trinca lá. Devido a um estresse emocional, ao momento que você está passando e esse desequilíbrio que tem na mordida e a força que a gente faz inconsciente. Quero saber de vocês. Vocês estão com os dentes relaxados agora ou vocês estão apertando? Coloca aí para mim. Tá todo mundo relaxado? Fala assim. Ou percebam agora se vocês estão assistindo a live, mas estão com os dentes encostados. Porque muitas vezes você está assistindo um filme e está lá. Porque às vezes o filme gera uma tensão. Você está vivendo uma determinada situação ou lembra de algo. Malhar também, às vezes, que é um outro tipo de estresse, né? A pessoa está lá fazendo força e ela aperta. E tudo isso traz consequências danosas para o dente, desde desgaste, fratura de restauração. Né? Minha cunhada também entrou aqui um dia, ela falou assim, eu fui tomar café, um líquido, né? A Dani, minha cunhada, falou encostados. Oi, Rô, você chegou agora, seja muito bem-vinda. Olha aí, estava apertando a Eliana. É, Eliana. Olha a Isabela é dentista, encostando tudo. Viu como eu peguei vocês? Então, às vezes, a gente acha, tem também um apertamento em vigília. Você está acordado. Ó, o Diego, que é o nosso hipnólogo do Myself, colega do Myself Club, do Master Club agora, né? E aí, gente, Cássia, acho que você vai concordar comigo, né? Uma ótima forma de você aliviar esse estresse é meditação, não é verdade? Ah, com certeza. Então, já começar o dia relaxado, né? O dia como ele é.
Exato, o Diego, ele tem meditação online todo dia às 5h58. Então, eu coloquei depois eu vou segui-lo aí, vou entrar. Segue, que eu Vou coloquei indicar. minha mãe não perde uma. Eu coloquei ela mudou, é outra pessoa agora. E agradeço ao meu amigo Diego, muito obrigada. Então, como as pessoas também agora não estão fazendo exercício, não estão fazendo exercício físico, eu estou falando. Como você falou, tirou o café com as amigas. E olha só. O social, né? Mas o exercício físico nós poderíamos fazer dentro de casa. Aí tem uma coisa muito interessante, que algumas pessoas emburraram. Também se eu não posso fazer exercício físico na academia, que está fechada, no Pilates está fechado, eu também não malho. Entendeu? Exato. Não adianta você fazer essa pirraça com você, né? Então, eu não vou malhar, não vou fazer isso. Não adianta, né? Como eu estava falando, tipo assim, todas as nossas emoções, a boca é que sofre. Olha só, e a boca, tudo vai reverter para os dentes, né? Olha só, quando alguém está ansioso, ele come a boca, né? Se ele come muito, ele fica ansioso. Aí ele fica ansioso, vai apertar os dentes, causa uma tensão, né? Se ele está insatisfeito, aquilo que eu falei, se ele sentiu agredido e sente que não deve revidar, né? Se ele está ansioso demais, você pode explicar isso também, o que acontece? Diminui a saliva. Diminui o fluxo salivar, e diminuindo a saliva, gente, ela é muito importante para... A saliva, ela lubrifica a boca e ela também é uma forma de remover os alimentos dos dentes. Mas o mais importante do que isso, a saliva, ela tem imunoglobulinas, que trazem células de defesa do combate ali às bactérias, aos vírus. Então, é importante. Então, quando você está ansioso ou quando você está estressado, que nessas vezes eu já vi, tô com a boca seca, né? Então, você está diminuindo uma proteção, que é a sua proteção, que ali nós temos as imunoglobulinas, que vai nos proteger contra os micro-organismos que ficam na nossa cavidade bucal, né? E uma forma da gente evitar quando você perceber que você está ansioso, nervoso e diminuir o fluxo, ele vai tomar muito líquido, tomar bastante água para hidratar, né? E não deixar escovar. Se você come com mais frequência, também cuide de escovar os dentes com mais frequência. E eu chamo a atenção para algo importante. A Edi falou meditação com o Diego, sim. E a Fátima, eu acho que perguntou como que faz para reduzir o apertamento. Uma forma de vocês fazerem isso, eu até aprendi com o Diego, é você posicionar, só que à noite, você dormindo, você não vai conseguir. Mas em vigília, você consegue posicionar a língua, né? Isso eu sei. Então, é uma forma de você... Mas você tem que ter essa consciência, porque às vezes você está assistindo um filme e você tem um app que chama Desencoste. Eu sugiro vocês baixarem esse app, porque vocês vão perceber, ele vai te alertar todas as vezes que você estiver encostando. Isso te traz uma consciência. Isso te educa a você não encostar. Para quem faz esse apertamento em vigília. É ótimo esse app, eu indico para os meus pacientes. E isso traz uma consciência muito grande. Eu falo, doutor, eu não sabia que eu apertava tanto os meus dentes, agora eu estou cuidando disso. Mas e dormindo? Dormindo, como que eu faço? Eu não tenho controle. Então, para quem aperta dormindo, gente, é usar uma placa mio-relaxante. Eu uso há muitos anos. Aqui em casa eu uso, meu marido usa, então minha cunhada usa, a minha sogra vai usar. Então, assim, qual o app? Chama Desencoste. Desencoste. Baixa que você vai. Esse app é ótimo. O pessoal da Uclupro que desenvolveu, né? Um grupo de dentistas que desenvolveram para trazer a consciência, porque às vezes você fala para o paciente e ele que ele não percebe, eu não encosto. E você tem sinais. A gente tem como saber, numa avaliação clínica na boca, nós temos como saber se o paciente aperta ou não, porque tem sinais. Quais são os sinais? Desgaste dos dentes, a bochecha fica marcada, né? Você vê as marcas, né? Tem também as pessoas que mordem, né? O interior da boca.
E essa questão do estresse e da ansiedade, como eu disse, né, que a boca, né, a vítima das nossas emoções, ela vai muito mais além. Por exemplo, a doutora disse, sabe que muitas pessoas com problema de bruxismo, gengivite, tudo causado pela ansiedade, o estresse, esses problemas que vão causando nos dentes, que vão mudando o posicionamento dos dentes, eles dão dor de cabeça, dores de coluna. Quantas vezes a pessoa tem dor de cabeça e dor de coluna que vem de um estresse antigo e que ela não procura o dentista? Não, eu só vou lá arrumar a cara, eu só vou lá, mas não procura um tratamento que veja isso, um especialista, como a doutora disse, que vejam tudo. Porque a boca, tudo começa pela boca. Quantos sintomas, às vezes, eu encontro no consultório de pessoas que vão reclamando, e às vezes eu pergunto, você já foi um dentista, já vê isso? Porque vai ao médico, ao ortopedista, não encontra, não achei, não é coluna, não é isso. E quando você vai ver, está aqui na boca. E isso que você está falando, doutora, disso é muito importante. Nesse momento agora, o que eu percebi? Por exemplo, idosos. Com a idade, ou nesse momento que as pessoas moram só, elas não têm mais tanta prática de higiene. As pessoas vão envelhecendo numa idade mais avançada. Eu só estou dentro de casa, eu não saio, então diminui a escovação. Acha que escovar dente 2 vezes ao dia é o suficiente. Eu já escutei isso, e não é. Né? E o que causa isso tudo é o emocional, é a depressão. Porque eu vou ficando ansiosa, estresse, depressão, baixa autoestima, então eu não me arrumo, eu não tenho mais a higiene que eu deveria ter. Se eu não tenho mais higiene, se eu estou ansioso, vai diminuir a salivação. E principalmente que você deve observar isso nos idosos, isso está ficando uma coisa séria. Eu posso ver isso quando eu tenho notícia de asilos, ou nos Estados Unidos mesmo, que a mãe de uma cliente minha mora, eu fui lá visitá-la na Califórnia, ela mora naquela casa para idosos, e eu estava conversando lá na recepção com as meninas, o que eles têm mais dificuldade, todos eles tratam a maioria de tudo. Os dentes são os últimos a serem olhados. Exato, falta um pouco de informação, né? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre higiene bucal, não só, né, começando de nós, que somos jovens, crianças, adolescentes. Das crianças, né? Como os pais educarem isso, né? E tem que falar, porque tem pais também que não têm esse costume. Os que têm costume falam assim que é absurdo. Mas de saber isso, as emoções, elas vão arrebentar na boca. Então tem que cuidar da ansiedade, estresse, para que você não tenha bruxismo, para não roer unha, para não apertar os dentes. Até porque o tratamento, lá na frente, a gente vai ver que o tratamento disso não é brinquedo. Não, mexe no bolso. A prevenção é sempre barata e sempre você vai consumir menos tempo e vai ser sempre mais prazerosa, digamos assim. Então, e para isso a gente precisa prevenir emoções, né? Ter esse equilíbrio para não desencadear essa ansiedade. Exato. Eu vou falar sobre a proteção da higiene bucal e depois você fala da proteção das emoções, que aí a gente fecha, né? Ok. A Larissa entrou, a Larissa foi minha amiga de faculdade. Prazer em ver você aqui, Larissa. Seja muito bem-vinda. Então, assim, hoje a saúde bucal ela tem tido levado tão a sério que hoje já tem dentistas nas UTIs, porque eles viram que a higiene bucal, porque às vezes era feito por enfermeira, mas elas não têm essa informação. A parte científica não entende, às vezes não sabe como fazer de forma adequada. E assim como também, às vezes, os cuidadores, né, que cuidam das pessoas mais idosas, às vezes não têm essa informação e que seria importante. Então, o que acontece até nos hospitais? Por que tem dentista nos hospitais, nas UTIs? Porque... né? As bactérias que ficam na boca, principalmente no terço posterior da língua, por isso que é super importante escovar a língua, e eu vou até mostrar aqui uma forma eficaz de como escovar o terço posterior da língua. Que ótimo! E escovar os dentes, principalmente os dentes posteriores, eles são mais difíceis de higienizar, porque eles estão mais próximos da faringe, então corre-se o risco de aspirar essas bactérias e você ter uma pneumonia, né? Que é hoje
seria uma complicação, né? Principalmente se você está lá numa UTI com Covid, de repente você não tem esses cuidados e você desenvolve uma pneumonia. E isso é uma complicação. Isso se torna o problema mais grave. Então, graças a Deus, hoje as UTIs contam com dentistas, né? Que eu acho que foi um ganho para todos, né? Para toda a população. E como uma forma de prevenir, né? Outros danos maiores. Então, que às vezes você vai internado com determinada doença, mas lá você adquire outras, né? Que é chamado de infecções nosocomiais, que você é internado por alguma coisa, mas tem uma complicação por outra. E essa questão da pneumonia causada pela flora bucal e também pode ter complicações cardíacas, né? E tem várias evidências científicas mostrando que a flora bucal, as bactérias, elas estão relacionadas com parto prematuro, com problemas cardíacos e pulmonares, hipertensão, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer uma boa higiene. E agora, nós estamos saudáveis, estamos em casa. Então, primeira coisa, lavar as mãos, né? Antes de fazer a sua escovação, lavar bem as mãos, né, para aquela capa de gordura do vírus, né, que você possa remover com água e sabão, esfregando bem entre os dentes e até o punho, viu, gente? Lavar bem as suas mãos. Depois, sim, você começa a higienização e a gente sabe que o vírus, né, em determinada superfície, plásticos, vidros, ele pode viver mais de 24 horas. Então, você vai escovar seus dentes, mas depois também você tem que higienizar a sua escova. Né? Fazer a limpeza dessa escova. Pode ser borrifando álcool 70, pode ser mergulhando. Eu vou ver se eu tenho. Deixa eu pegar as figurinhas aqui que eu separei. Deixa eu ver se eu. Ó, aqui não sei se dá para vocês verem, né? Mas mostrando, ó, que o biofilme, principalmente, né, os periodontopatósios que ficam no dorso posterior da língua e nos dentes, eles podem, ó, chegar, né, serem aspirados e chegar no pulmão e no coração. Que não seria nada, que podem ser evitados, né? Você fazendo uma boa higiene. Então, você vai fazer a higiene, essa higiene pode ser feita com a escova, cerdas macias, tem umas escovas que tem a parte posterior, você pode utilizar para fazer essa higiene, e tem os raspadores linguais. Então, você vai escovar dividindo em 3 partes, a lateral esquerda, o centro e a lateral direita, começando sempre da parte posterior para a ponta da língua. E uma forma de você fazer isso de forma eficaz, colocando a língua bem para fora, porque às vezes tem pessoas que têm náusea, né? Então é uma forma bacana de você fazer. E aqui são formas, né, de você higienizar a sua escova. Você pode mergulhar no Cepacol, que ele é um quaternário de amônia, que é um excelente, né? As pesquisas mostraram que ele é bastante efetivo contra o vírus Covid-19. Então, você pode comprar um vidro específico para isso, dilui a metade com água, põe a sua escova lá uns minutos. Você pode também utilizar clorexidina, aí nesse caso não precisa diluir, tá? E essa recomendação é do professor Vinícius, da USP. Então, são formas de você higienizar. E depois que você higienizou, uma coisa importante quando a gente fala assim... os meus acessórios de higiene são pessoais. Quando a gente fala pessoal, é de único. E agora, assim, seria interessante quem puder ter sua própria pasta de dente, ter o seu fio dental, né? Escova, claro, todo mundo tem a sua, né? Mas importante também não deixar a sua escova misturada, né? Naqueles copinhos que dá para guardar 4 escovas, isso não é recomendado. Você tem que ter um copo individual e que ele seja aberto, porque ambientes quentes e úmidos favorecem o desenvolvimento de outros micro-organismos. Então, você lavou a sua escova, você deixou, borrifou álcool 70, ou deixou nessa solução, depois você vai lavar na água corrente e secar. Mas você não vai secar na sua toalha de rosto que está lá contaminada, não. Você vai secar com uma toalha de papel. E aí você vai guardar no recipiente, né? Se for aqueles protetores, hoje os protetores, eles são abertinhos, né? Justamente para ter uma ventilação. Então, você tem que ter esse cuidado. Também guardar nas gavetas dos armários não é legal pelo mesmo motivo. Ambiente escuro, quente, úmido favorece o desenvolvimento de micro-organismos. Também não vai deixar ela ali do lado do vaso, porque
Uhum. né? Pode ter um spray de germes e aí você tem uma infecção intestinal. Então, assim, tem que ter esses cuidados com a sua escova, né? Então, ter a sua própria toalha de rosto, ter a sua pasta de dente, seu creme dental. Isso são cuidados importantes. E o idoso, a mesma coisa. Quem for cuidar do idoso, escovar a língua de forma correta. Se não tem mais dentes, né? É importante higienizar a mucosa. E assim, gente, se usa prótese e ela é removível, tem que tirar essa prótese para dormir, tá? E quando for dormir, colocar num copo com água, sem nenhuma substância. Agora, como que eu vou higienizar essa prótese? Você vai ter que ter uma escova específica para higienizar essa prótese, né? Só para isso. Então, você vai higienizar com um sabão neutro e depois lavar na água. Você pode usar substâncias que é uma colherzinha de chá de hipoclorito no copo com água, se ela não tiver metal, uma vez, no mínimo, uma vez por semana. Deixa lá por 15 minutinhos, depois lava, tá? Não vai deixar a noite inteira, não. 15 minutinhos, depois lava, né? E põe para dormir lá no copo com água sem substância nenhuma. Tem umas pastilhas que a gente compra em farmácia, que elas são antibacterianas, que podem ser utilizadas 2, 3 vezes por semana, tá? Então, essas próteses removíveis, elas têm que ser retiradas para dormir, tá? Então, esses cuidados. Então, os pais, até 7 anos, são responsáveis pela higienização das crianças. Na live que eu fiz na semana passada com a Júnia, que é nossa colega, que tem um consultório de frente, ela é odontopediatra, né? Porque tá eu e você de um lado e ela tá em frente. Ela fez uma live comigo sobre como os pais devem cuidar, né, da higiene bucal das crianças. Então, até os 7 anos, a criança não tem uma coordenação motora efetiva. Então, essa escovação tem que ser feita sob supervisão. Então, e os pais controlar, né? Porque o principal, controlar a questão do doce, né? Porque às vezes a criança, o pai tá querendo trabalhar, né? E aí sabe que é criança, ou ela quer um tablet para brincar, um computador, ela quer doce, né? Ou ela quer atenção mesmo, né? Então, às vezes o pai não pode dar atenção porque está trabalhando, às vezes deixa ele cede alguns caprichos, né? Então, é importante ter esse cuidado, porque a ingestão constante do açúcar e a higienização incorreta vai gerar cárie. Agora, tem alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Então, olha, escova adequada, higienizar a escova de forma adequada, utilizar creme dental, né? De preferência com flúor ou com qualquer outro agente, né? Que vai proteger os tecidos bucais, seja o dente, os tecidos periodontais. Ah, eu tenho que usar sempre enxaguatório? Não precisa. A remoção do biofilme, ela é mecânica. A gente passa antissépticos em determinadas situações. Às vezes tem uma inflamação, você está cuidando de um processo agudo e você utiliza para ajudar, né? Agora, nessa situação de Covid, se o paciente está com algum processo inflamatório, dor de garganta, a gente recomenda para até fazer um gargarejo, né? Então, assim, são cuidados. E aí, o que eu recomendo? Teve alguma coisa de diferente na cavidade bucal? Mesmo que você não possa ir no seu dentista, ligue para ele, porque ele conhece como é a sua saúde bucal e ele vai ser a melhor pessoa para te orientar. O que você vai fazer? Ah, se caiu a sua prótese, quebrou seu dente, se você está sentindo que está com ardência na boca, né? Se você está sentindo algo diferente, uma lesão, porque assim, nós falamos aqui do apertamento, mas tem lesões bucais que surgem com estresse. O lichen planus... Gengivite é uma delas? O gengivite, ela pode ser uma delas porque está associado com a depressão de não escovar bem os dentes, e aí começa a inflamação, né? O descuidado, e aí, quando começa, uma das coisas que eu ia falar, e eu vou falar agora, é que as cerdas das escovas, esse modismo, né? Escova preta com as cerdas pretas ou vermelhas, às vezes atrapalha um pouco o paciente observar, né? Se tá, porque às vezes ele vai escovar e tá com algum sangramento, ele não vai ver. E um sangramento na gengiva na escovação é um indício já de uma inflamação gengival. Pode ser uma gengivite.
Então, é importante você ver, você observar. Então, a gengivite é assim, também pela redução, né, do fluxo salivar, que é uma importante fonte de defesa do nosso organismo. A saliva, ela tem a célula, ela traz as células de defesa para nos proteger contra os produtos, né, bacterianas, toxinas bacterianas. Então, assim, tem algumas lesões, como eu estava falando, que surgem no estresse, são lichen planus, que são manchas brancas, né? Atróficas que surgem na cavidade bucal. Quando ela existe de várias formas. As formas mais simples não vai te trazer incômodo, você às vezes nem vai perceber. O dentista que se ele for bem atencioso, ele vai fazer esse diagnóstico. Mas tem umas formas bolhosas que causam um incômodo, né? Então, o que você observar é importante, gente, de vez em quando, a gente fazer um autoexame, olhar a língua, ver se está tudo, né? Olhar a mucosa. A gente não tem muito esse hábito, né? De olhar os dentes. A gente pode olhar no espelho e fazer um autoexame também. Tipo, a gente só vai ao dentista se tem um problema, se tem uma dor no dente. Mas às vezes você está com uma dor na coluna, está com uma dor de cabeça, você vai ver a origem. Está na vítima das nossas emoções aqui. Exato. Muitas vezes também, eu brinco, né? Eu sou implantodontista também, às vezes o paciente chega, perdeu o dente, a pergunta que a gente faz, perdeu por quê? Porque se ele perdeu o dente por apertamento ou bruxismo e não foi identificado, e eu faço um implante, ele vai perder o implante também. Isso. Né? Então, o diagnóstico correto, por que a restauração quebrou, tudo isso, por que o parafuso do implante está afrouxando. Então, tudo isso senão você vai ficar tratando a consequência e enxugar gelo, né? Que a gente fala. Tem que procurar a origem, né? E a origem, muitas vezes, a grande maioria, ela é emocional. Né? E a questão que a gente estava falando da onicofagia, de roer unha, a gente tem um hábito desde a infância, quando a gente tem um problema emocional, a criança chupa dedo, né? E a gente, muitas pessoas têm de ficar roendo unha. E às vezes, quando eu vejo, eu fico assim, né? Não tô roendo não, tô só arrancando o pelinho. Gente, vou falar uma coisa para vocês. A unha tem muitos micro-organismos. E agora, principalmente nessa questão do Covid, tem que tirar esse assim, tem que evitar ao máximo você. Se você tá roendo, olha, higienize muito bem embaixo das suas unhas, viu? Porque você pode levar uma carga de micro-organismo né, para dentro do seu corpo que pode te trazer consequências que você não quer. Tá? Então, uma forma de você evitar. A onicofagia, ela tem tratamento, assim, não tem um tratamento específico, mas tem medicamentos. Mas tem tratamento psicológico para quem rói a unha. Exato. É o que leva você a roer a unha que vai levar você a adquirir uma bactéria, né? Origem. Você estava falando que você explicou, eu adorei as informações, todos vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar, e tão bem explicado. Né? De proteção bucal. Aí você falou agora a proteção emocional, né? Como a gente se protege emocionalmente para não desenvolver um estresse, não desenvolver uma ansiedade, mais tarde a depressão, que vai piorando os sintomas, né? Então, eu vou falar sobre um assunto que hoje é recorrente, né? Celular. O pessoal está no celular, ó, que a doutora disse, falou, no dente, joguinho no celular. Você já acessou jogando violação com o dente para ganhar. E vocês não têm ideia, ou muitos de vocês já têm, o quanto que o celular utilizado momentos antes de dormir não deixa você ter um sono relaxante. Então, assim, o principal atualmente, a doutora disse, é o celular. Tanto nos adultos como nas crianças. Gente, celular, 1 hora antes de dormir, eu sei que é difícil, também tem dificuldade, você deve se desligar, né? Põe no modo avião, desliga, porque a ansiedade de ver o que está passando, aí assiste um vídeo, assiste outro. O celular, sem querer, ele te deixa ansioso, por conta dos milhões de informações. O apelo visual é muito bom, é muito grande. E isso termina onde? Nos dentes. Aqui. A tensão acaba aqui.
né? Então, assim, qual uma proteção emocional? Então, vamos falar assim, de maneiras gerais. Como eu posso evitar tamanho estresse, tamanha ansiedade? Primeiro, uma qualidade de sono. Essa qualidade de sono você deverá desligar tanto o vídeo como a televisão, como o celular. 1 hora antes de dormir, todo o seu sistema começa a entrar em repouso. Porque você não deita e dorme, né? É igual você não chega no banho e entra de roupa e tudo. Você tira a roupa, abre o chuveiro, né? Você escova o dente, você pega a escova, põe a pasta, abre a torneira. Então a pessoa deita com o celular na mão e continua, dorme com o celular ligado. Então você não tem aquele repouso necessário. Isso vai fazer com que você não durma bem, com que você não tenha um sono relaxante. Então você já acorda estressado e ansioso. Você já Com o dorme celular na mão. ansioso. Fora que a radioatividade que esse celular passa, tudo que ele passa, se possível, seu celular deveria dormir no outro cômodo, né? Eu gosto de ouvir algum vídeo antes de dormir, bota ele lá no banheiro ou no outro cômodo próximo do seu quarto, põe ele mais alto que você vai ouvir lá do seu quarto. Acabou, acabou. Mas as pessoas hoje, elas não dormem mais, o celular faz pim, vai olhar o que quer. Pim, vai olhar o que quer. Isso não funciona. Então, a primeira coisa, qualidade no sono, e o que mais atrapalha, o que está tirando a nossa proteção toda, mesmo sem você estar usando, se ele está do seu lado, é a radioatividade, né? Não coopera. Então, para os pais principalmente, né? Crianças, o que está acontecendo hoje? Com os dentes, por exemplo. Usou o celular até 2, 3 horas da manhã. Aí o pai acorda o filho de manhã para ir para a aula, a mãe ele já acorda nervoso e estressado, vai para a aula, não consegue assistir a aula. A professora chama, ele já está ansioso ali, ó, travando os dentes. Então, a proteção ao dormir, uma qualidade de sono, né? Uma rotina as pessoas precisam de ter, principalmente os idosos, porque aí vem a depressão, aí a ansiedade diminui a saliva, e aí vão acontecendo as coisas os sintomas que a doutora disse, já explicou também. Então, o sono, a rotina, os exercícios, atividade física é importantíssimo para, nós estamos falando da origem da ansiedade e do estresse. Atividade física para qualquer um de nós, em qualquer idade, é de extrema importância para você evitar estresse e ansiedade. Uma ótima alimentação, né? Uma alimentação balanceada também tira você da ansiedade, do estresse, porque parece que não. Mas quando você não se alimenta bem, você tem fome fora de horário. E te dá ansiedade quando você fica com fome. Não dá? Tem pessoas que quando ficam com fome ficam muito irritadas. Então, uma alimentação balanceada no horário certo, o que você deve comer, né, a proteína na quantidade certa, mas isso tem que ter equilíbrio. Todas essas questões, qualidade de sono, rotina, atividade física, uma boa alimentação, a manutenção de algo que te dê prazer, isso é importantíssimo. Quantas pessoas não têm prazer nenhum na vida? Ou seja, eu vou agora começar a fazer um hobby que eu sempre tive, ou jogar um tênis, ou bordar, ou pintar, ou tocar música, né? Viajar, não sei. Mas um hobby que você possa fazer no dia a dia, que você tenha pelo menos 20 minutinhos de prazer consigo mesmo. Ah, me dá prazer meditar? Então vai lá e medita. E eu ia falar, que você já falou no início, né? Gente, como meditação faz a diferença na nossa vida. Então, vocês poderiam começar da meditação, que a gente já sabe que tem o Diego fazendo aí 5h58, né? Exato. A meditação, que você já vai começar o dia, a meditação ela faz você ter acesso às outras áreas, né? aos outros níveis, faz você relaxar, faz você se equilibrar hormonalmente, em todos os sentidos, seu sistema nervoso central, né? A meditação ela permite isso tudo, permite você ter um equilíbrio maior de você, e você vai ter o prazer, eu tenho prazer de fazer isso, não como dever, mas a vida não é só trabalhar. Né? Eu falo assim, trabalhar com o que eu faço, eu vejo que você também, eu sou realizada com o que eu faço.
né? Realização é outra coisa, é uma proteção emocional, né? Exato. Eu consegui me sentir realizada. Eu não estou realizada no trabalho, não estou realizada no casamento, não estou realizada no social, como mãe, como pai. Então, né? Eu costumo perguntar às pessoas em quais áreas da sua vida que você está se sentindo realizado. Então, todas essas questões que eu coloquei, esses 7 passos que eu fui colocando aí, é uma proteção à saúde emocional que com certeza vai proteger a saúde bucal, né? Exato. E o que eu achei interessante você falar, né? Qual área que eu não me sinto realizada? Eu acho que esse isolamento deu uma oportunidade para as pessoas refletirem, né? E procurar. O que me falta? O que me falta? O que me realiza? Porque às vezes eu tenho um trabalho que não me realiza tanto, mas agora não é hora de pedir demissão, agora não é hora, né? Não sei que você esteja garantido. Então, o que eu preciso fazer para gostar desse trabalho? Porque se eu não gosto, eu vou para lá e fico ansioso, estressado e vou arranjar dente. Fico com raiva do meu chefe e desconto no meu dente. Então, é o equilíbrio dessas emoções. Agora a gente tem que descobrir a origem. Se eu, durante o dia, conseguir ter pelo menos 10 ou 20 minutos de algo que me realize, eu já vou, pelo menos 10, 20 minutos, ficar relaxado. E talvez eu possa aumentar isso. Leitura me relaxa muito, um bom livro. Isso que eu ia falar. Música, à noite, né, antes de dormir... Leia um bom livro. Eu falo assim, cara, se eu não consigo ler, eu falo, então faz o seguinte, vamos fazer um exercício? Vamos fazer o seguinte, todos os dias você pega um bom livro, um assunto que tem uma identificação com você, um assunto que te chama atenção, pode ser o que for. Então, você vai pegar esse livro, gente, leia um parágrafo só do livro. E se ele for interessante, eu tenho certeza que você terá vontade de ler o segundo parágrafo. Aí, quando você vê, eu li uma página antes de dormir. Aí, amanhã, eu estou conseguindo... É a força do hábito, né? É formar o hábito de coisas que agregam, de coisas importantes, de coisas que são interessantes e que eu vou adquirir um novo conhecimento. Porque o ser humano, ele precisa de se sentir capaz. Né? Eu tenho que me sentir capaz, desde criança, né? A criança tem que se sentir capaz de engatinhar, ou quando ela vê que é capaz de levantar, que você dá um dedinho, que ela faz força, né? Então, quando começa a andar de bicicleta sem rodinha, nossa. Isso! Então, eu também, qualquer idade que você tenha, você tem que sentir que eu sou capaz de ter essa disciplina, de deixar... Não consigo deixar o celular. Então, de tudo que nós falamos, eu disse, atualmente... O que mais eu percebo que está aumentando a ansiedade e o estresse das pessoas é o celular. Nós temos pessoas que não conseguem tirar a mão do celular. Eles costumam chegam no consultório, eles só têm com a mão, eu peço, deixa o celular ali, eles não tiram a mão do celular. É como se fosse dar um colapso se o celular não tocasse. E a ansiedade que gera quando o celular não toca. Como se eu estivesse mandando uma mensagem, eu tenho que responder ela que agora. O outro tem que me responder. Então, atualmente, o celular é uma das principais origens do alto nível de ansiedade. Se você for observar, passam vários vídeos sobre isso. Eu também faço isso. Eu desço no consultório, é tanta chamada para responder, eu quero... Quando você vê, você tropeça atravessando. Gente, para no local, sente-se e responde esse celular. Mas você está andando com o celular, tem atropelamento, batida de carro, você não enxerga ninguém, você não fala, você não conversa com as pessoas. O ser humano, ele precisa de trocar, de fazer troca no relacionamento. Né? E atualmente as pessoas estão se relacionando com o celular. O que está aumentando? Ansiedade, estresse e vai para a nossa boca. Porque aí eu dá vontade de comer mais, eu passo horas sem comer porque está no celular. Não lembra de tomar água. O celular não deixa você fazer nada. É verdade. Não deixa. E às vezes então, você assim, deixa de ter oportunidades porque não está presente, né? Não está presente, você deixa a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas.
fantásticas, pessoas com conhecimento enorme. Quando eu falo conhecimento, isso é independente da cultura, conhecimento até de como faz uma broinha, conhecimento de como costura, ou de como ler um livro, de como encapa, quantas coisas importantes, né, que as pessoas estão descobrindo nesse tempo. Eu aprendi a fazer isso. Eu estou me sentindo capaz, porque umas estão trocando, faça isso, eu experimentei isso, né? Estão conversando através do celular, e o celular é ótimo, ai de nós se não fosse ele, né? Só que tudo que você usar exageradamente, como se você roer muita unha, como se você ranger muitos dentes, né? Tudo que você tiver um hábito exacerbado, ele vai fazer mal, mesmo que seja um ótimo hábito. Se você fizer em excesso, tudo em excesso, né? Eu costumo dizer, por exemplo, os dentes, a dor aqui, isso dos dentes não começa, ele não começa muito. Todo muito começou do pouco, né? Exato. Todo grande começou do pequeno. E uma das coisas que a gente sempre fala é da gente chegar antes, né? Porque assim, a pessoa quando ela fratura um dente, você vai explicar o porquê, ela tá mais receptiva. Mas quando ela não sente nada e você mostra para ela que ela precisa de fazer, que é uma forma de proteger para que ela não perca, ela não entende. Aí ela espera, fala, doutora, bem que a senhora falou, mas eu não gosto de viver a situação. É interessante você chegar antes, né? O nosso objetivo com a profissão é a proteção, a prevenção, é você chegar antes, é extremamente frustrante. Essa proteção da saúde bucal, a proteção do emocional, né? Impedindo, evitando grande estresse, ansiedade. Uma coisa que você está falando isso, quando o dente rachou raiz, psicologicamente, dentro de tudo que eu estudo, quando você tem um abalo, né, lá na raiz, rachou, quebrou, você pode ver que tá acontecendo. Não teve motivo, eu não bati. Está diretamente relacionado a algum abalo muito interno, muito profundo na minha pessoa. Uma questão que aconteceu que me afetou psicologicamente profundamente. Então, abala a raiz mais profunda, que é a raiz do dente que nós temos, né? Racha. Exato. Né? Cara, você está faltando 3 minutos, você viu que, né, foi super. O assunto é bem interessante e, como dizia, né, mente saudável, corpo saudável, dente saudável, tudo vai bem. Então, né, vamos buscar esse equilíbrio. Vamos começar amanhã com a meditação do Diego, já começando a relaxar. Exato. Né? Deixando hoje o celular, pelo menos começa assim, hoje eu vou deixar ele 20 minutos antes de dormir. Amanhã eu deixo 30 minutos. Vai fazendo progressivamente para que você tenha uma qualidade de sono. Exato. E ler livros, gente. O livro traz tanto aprendizado. Uma vez eu vi um empresário muito bem sucedido e ele falou, a jornalista pergunta qual é o segredo dele. Ele falou assim, a resposta para tudo na minha vida, e ele tinha uma biblioteca imensa. Eu encontrei aqui nos livros. Então, livro é ótimo, você viaja, você gosta dá para você conhecer lugares, sentar nos lugares, né? Dá para aprender. Então, antes de terminar, eu preciso de deixar um agradecimento aqui. Logo quando eu comecei a estudar psicologia, eu tive um professor, Ismael Geraldo Filho, que eu agradeço muito a ele, quero mostrar para minha gratidão aqui, que lá ele me falou uma vez, eu fiz a minha primeira terapia com ele, ele falou assim para mim, os livros são a janela do mundo. Opa. Se você começar a ler, você vai debruçar na janela para o mundo. Te agradeço muito, Ismael, porque com isso eu comecei a ler sem parar e realmente os livros são a minha janela para o mundo. Nossa, obrigada, Cássia. Eu quero te agradecer, gente. A Cássia obrigada a você. Uma pessoa que eu admiro. A Cássia, a última vez que a gente encontrou pessoalmente, ela ia para um congresso, dar uma palestra, né? Eu fazia atendimento, um curso lá em Porto. E aí ela estava na indecisão, mas devido ao Covid foi cancelado. E aí, então ela é uma pessoa extremamente competente, dá cursos internacionais. E eu tive a honra de ter ela como vizinha. E assim, é um grande aprendizado. A gente tem pacientes em comuns que a gente atende, e aí fica completo, que é a mente e a saúde bucal.
né? E eu tenho... E eu devolvo todas essas palavras que a doutora disse para ela, viu? Deu prazer enorme de conhecê-la e só gratidão. E crescimento, como eu aprendi. Gente, Obrigada a todos aí que nos assistiram. Todos obrigada, possam Lara. tirar um bom proveito. Exato. Vou tirar um print aqui. Deixa eu tirar os comentários. Deixa eu ver se dá tempo. Vai. Pronto. Obrigada. Obrigada, todo mundo Beijo. relaxando.